Os tem atores mais durões da história de Hollywood. Eles não interpretaram apenas durões na tela. Eles eram durões na vida real. O tipo de cara que poderia quebrar seu queixo com um soco e acabar com a cena. As estrelas mais poderosas de Hollywood são mais do que meros atores quando interpretam heróis gladiadores e guerreiros. Muitos viveram vidas tão dramáticas e perigosas quanto seus personagens na tela. São homens de verdade trazendo coragem de verdade para a tela de cinema, porque viveram isso. Hoje vamos além do hype de Hollywood para revelar a verdade chocante sobre os tenatores mais durões da história do cinema. Homens que trouxeram coragem, força e resiliência genuínas aos seus papéis. O que torna o número 4 da nossa lista especialmente incrível é que os executivos do estúdio fizeram de tudo para manter sua história em segredo, com medo de que o público não acreditasse que isso fosse possível. Mas antes de mergulharmos na fascinante história de Hollywood, hoje adoraria saber onde você está assistindo. Deixe um comentário abaixo e nos conte onde você está assistindo. Eu leio todos os comentários e adoro me conectar com fãs de filmes clássicos do mundo todo. John Wayne. A imagem heróica e durão de John Wayne não era apenas um produto de Hollywood, mas também decorria de sua força física e das dificuldades enfrentadas antes de iniciar sua carreira de ator. Antes de se tornar Duke Wayne, Marion Morrison cresceu no ambiente escasso e hostil da Califórnia e Iowa no início do século XX, onde o trabalho braçal era a norma. Com 1.9 m de altura e musculoso, Wayne se destacou desde jovem não como ator, mas como jogador de futebol americano, ganhando uma bolsa de estudos para atletas na Universidade do Sul da Califórnia. Sua força e capacidade atlética eram tão impressionantes que em seus primeiros dias em Hollywood, trabalhou como adereço e dublê antes de conseguir papéis principais. Muitas vezes em cenas de movimento que exigiam 2 ou 3 pessoas para serem executadas. O que muitas pessoas não percebem sobre Wayne é que ele, na verdade, realizou muitas de suas próprias cenas de ação já na meia-idade, assumindo riscos físicos impensáveis para estrelas do seu calibre hoje. Durante as filmagens de O Alamo, Wayne insistiu em fazer uma cena perigosa de queda de cavalo que resultou em costelas quebradas. Em vez de fazer uma pausa para se recuperar, ele simplesmente enfaixou as costelas e continuou dirigindo e estrelando filmes. O diretor John Ford, que trabalhou com Wayne em muitos filmes clássicos, disse certa vez: "A resistência de Duke não é atuar. Eu o vi trabalhar 14 horas por dia, no calor do deserto, mandando metade da equipe para o hospital com exaustão, pelo calor, e depois acordar no dia seguinte e voltar ao trabalho sem reclamar. Ele era feito de algo diferente da maioria dos homens." A resistência física de Wayne talvez tenha sido melhor demonstrada durante as filmagens de O Conquistador, de 1956. As filmagens ocorreram em Snow Canyon, Utah, a favor do vento dos locais de testes nucleares de Nevada, expondo o elenco e a equipe à precipitação radioativa. Das 220 pessoas envolvidas no filme 91, desenvolveram câncer nas décadas seguintes, incluindo Wayne, que morreu de câncer de estômago em 1979. No entanto, apesar dos problemas de saúde possivelmente relacionados à exposição à radiação, Wayne continuou a assumir papéis fisicamente exigentes por décadas, com sua força pessoal acompanhada por uma incrível tolerância à dor. Durante as filmagens de A Maior História de Todos os Tempos, em 1965, Wayne rompeu um ligamento do ombro durante uma cena de ação, mas se recusou a parar de filmar. O colega de elenco Max von Sydow relembrou mais tarde: "Vi John C. machucar feio, mas ele apenas fez um curativo na hora do almoço e voltou para terminar a cena.
Não tinha como ele parar. Simplesmente não estava em sua natureza. Talvez o aspecto mais revelador da verdadeira resiliência de Wayne tenha sido sua batalha contra o câncer. Após ter um pulmão e várias costelas removidos devido a um câncer em 1964, Wayne voltou a realizar suas próprias cenas de ação em Os Filhos de Katie Elder. Poucos meses depois, uma decisão que chocou os médicos e seus colegas de elenco. O diretor Henry Hathaway disse que depois da cirurgia tentei convencer Duke a usar um dublê para as cenas de ação. Ele apenas olhou para mim e disse: ou eu mesmo faço a cena, ou você contrata outra pessoa. Foi aí que a conversa terminou. Embora as visões políticas de Wayne na vida real tenham sido controversas ao longo do tempo, até mesmo seus críticos mais severos reconheceram sua coragem e resiliência. O ator Kirk Douglas, que trabalhou com Wayne apesar das diferenças políticas, certa vez comentou: você pode não concordar com as opiniões dele, mas não duvide de sua resiliência. Eu o vi sobreviver a condições que teriam levado a maioria dos homens ao hospital. De qualquer forma, John Wayne era fisicamente forte o suficiente para competir com os personagens que interpretava. Charles Bronson. Antes de se tornar um dos valentões mais icônicos do cinema, Charles Bronson viveu uma vida de dificuldades que teria destruído a maioria dos homens. Nascido Charles Bukowski, ele cresceu em extrema pobreza, um dos 15 filhos de uma família de mineradores de carvão da Pensilvânia. Aos 10 anos, foi trabalhar nas minas para sustentar a família, passando seus anos de formação a centenas de metros de profundidade no escuro. Ao falar sobre sua infância, Bronson raramente se aprofundava, mas certa vez disse simplesmente: suponho que me sinto atraído por esses papéis por causa da minha origem. Fui criado em bairros violentos e vivi a matança em primeira mão. Convivíamos com a morte, a fome e a miséria. O que muitos não percebem é que a aparência característica de Bronson, o rosto envelhecido, o olhar desconfiado, a careta perpétua, não era encenação. Eram as manifestações físicas de um homem que passara os primeiros anos respirando pó de carvão na penumbra e lutando pela sobrevivência. Em bairros violentos onde demonstrar fraqueza significava que não duraria muito. Mas a verdadeira prova de fogo de Bronson aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Como artilheiro aéreo de B-29 na Força Aérea do Exército, ele voou 25 missões de combate sobre o Japão e recebeu uma medalha coração púrpura por ferimentos sofridos em batalha. Colegas de seus dias de militar o descreveram como uma calma perturbadora sob fogo e o tipo de homem que você queria ao seu lado quando as coisas iam mal. Após a guerra, o caminho de Bronson para o estrelato não foi nada fácil. Ele teve mais de 50 empregos diferentes, incluindo colhedor de cebolas, cozinheiro de fast food e boxeador profissional, enquanto buscava pequenos papéis como ator. Mesmo depois de conseguir trabalhos mais regulares como ator, os diretores frequentemente o escalavam para papéis de bandidos, condenados e nativos americanos, apesar de sua ascendência lituana devido à sua aparência naturalmente intimidadora. O que diferenciava Bronson de outros atores durões era que, enquanto muitos faziam suas próprias cenas de ação, Bronson fazia suas próprias lutas e lutava como alguém que realmente sabia como a violência funcionava. O historiador de cinema Eddie Muller observou: quando Bronson dá um soco na tela, não parece coreografado. Parece um homem que já esteve em brigas de verdade e sabe como machucar alguém com eficiência. Seus colegas de elenco frequentemente comentavam sobre sua surpreendente força física. Apesar de ter apenas 1,75 m de altura, Bronson manteve a constituição física robusta de um ex-operário e boxeador Jan Michael Vincent, que trabalhou com ele em O Mecânico, relembrou: durante uma cena em que ele deveria apenas
agarrar minha camisa, pude sentir a força incrível em suas mãos. Não era um ator fingindo ser forte. Era um poder genuíno desenvolvido ao longo de anos de trabalho duro. Talvez o mais revelador da autêntica dureza de Bronson tenha sido sua resposta. As ameaças de morte da máfia após sua interpretação do justiceiro Paul Kersey, em Desejo de Matar. Embora o estúdio lhe tenha oferecido guarda-costas, Bronson teria recusado dizendo simplesmente, ao contrário de outras estrelas que poderiam ter buscado proteção ou publicidade. Contra tais ameaças, a resposta de Bronson demonstrou a confiança silenciosa de um homem que já havia enfrentado perigos muito piores. O diretor Michael Winner, que trabalhou com Bronson em vários filmes, disse certa vez: Charles não finge ser durão. Ele simplesmente é durão. Há uma diferença substancial. A maioria dos atores que interpretam valentões são almas gentis quando os interpretam. Bronson tem uma dureza genuína que vem de uma vida de luta e perigo reais. Não dá para fingir essa autenticidade. Lee Marvin não se limitava a interpretar personagens assustadores. Ele era exatamente o tipo de homem perigoso que frequentemente retratava nas telas. Antes de se tornar um dos valentões mais famosos de Hollywood, Marvin serviu como fuzileiro naval na Segunda Guerra Mundial, onde participou de algumas das batalhas mais sangrentas do Pacífico. Como soldado raso da 4ª Divisão de Fuzileiros Navais. Marvin lutou na Batalha de Saipan em 1944, onde foi gravemente ferido por tiros de metralhadora, rompendo o nervo ciático. O ferimento o deixou hospitalizado por 1 ano e o deixou com uma claudicação permanente, que ele escondeu ao longo de sua carreira de ator. Por seus serviços e ferimentos, Marvin foi condecorado com a condecoração Coração Púrpura. Embora raramente falasse em detalhes sobre suas experiências militares, ao falar sobre seu tempo em combate, Marvin foi brutalmente honesto sobre os horrores. Ao contrário de alguns atores veteranos que romantizam seu serviço, ele disse certa vez: "Eu era um atirador de elite da Marinha no Pacífico. Levei um tiro na bunda e fui mandado para casa." É verdade. Qualquer um que diga que gosta de brigas é mentiroso ou tolo. É essa honestidade que torna Marvin excepcionalmente qualificado para retratar a violência na tela. O diretor John Borman, que trabalhou com Marvin em A Queima-Roupa, comentou que Lee entendia a violência de uma forma que a maioria dos atores jamais conseguiria. Quando ele interpreta um homem violento, há uma verdade nisso que vem de ver pessoas matando e sendo mortas. Ele sabe como é a violência de verdade, rápida, brutal e sem o drama que vemos nos filmes. A experiência militar de Marvin lhe deu uma perspectiva sobre a violência na tela que outros atores não tinham. Em filmes como Os 12 Condenados e Assassinatos, suas interpretações de homens violentos eram assustadoramente reais. Justamente porque ele não parecia perigoso, ele se baseava em experiências reais do campo de batalha. Seus colegas atores frequentemente se sentiam intimidados por Marvin, tanto dentro quanto fora das telas. James Coburn, conhecido por seus papéis poderosos, disse certa vez: "Quando Lee entrou no set, a atmosfera mudou imediatamente. Todos se endireitaram um pouco mais." Havia algo verdadeiramente perigoso nele que era impossível descrever em palavras, mas que era possível sentir. Talvez a melhor demonstração da verdadeira resistência de Marvin tenha sido sua infame briga de bar com um grupo de madeireiros enquanto filmava no Oregon. De acordo com várias testemunhas, Marvin, que na época tinha cerca de 40 anos, manteve-se firme diante de vários homens muito mais jovens até a chegada da polícia estadual. No dia seguinte, ele chegou pontualmente coberto de hematomas, mas recusou atendimento médico ou qualquer ajuste de horário.
O que tornava Marvin particularmente atraente era sua combinação de destreza física e profundidade intelectual. Apesar da reputação de alcoólatra e lutador, ele era culto e muito consciente de sua profissão. O diretor Samuel Fuller, que trabalhou com Marvin em The Big Red One, disse que Lee viu o pior da humanidade na guerra, e isso lhe deu uma perspectiva filosófica inesperada. Ele poderia estar discutindo Ernest Hemingway em 1 minuto e demonstrando a maneira mais eficaz de neutralizar um oponente no outro. Em uma era em que muitos astros de ação simplesmente interpretavam valentões, Lee Marvin trouxe a realidade para a tela. Um fuzileiro naval experiente em combate, ele enfrentou a morte e trouxe essa experiência para todos os papéis que desempenhou, como o crítico de cinema. Roger Ebert certa vez observou quando Lee Marvin ameaçava alguém em um filme você acreditava, porque Lee Marvin era capaz de realmente cumprir a ameaça. Steve McQueen. Steve McQueen foi mais do que apenas o rei do Hollywood Cool. Ele era um verdadeiro aventureiro, cujas aventuras fora das telas superavam em muito suas personas na tela, ao contrário de alguns atores durões que dependiam de elaboradas acrobacias publicitárias e dublês. McQueen realizava suas próprias acrobacias sempre que possível e vivia uma vida de verdadeiros riscos e aventuras. A trajetória de McQueen rumo à resistência começou cedo. Após uma infância conturbada, repleta de negligência e abuso, ele fugiu de casa aos 14 anos e, em 1947, ingressou no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Seu serviço militar não foi tranquilo. Foi rebaixado 7 vezes por insubordinação. E certa vez passou Fortione dias na prisão por estender sua licença de fim de semana para uma ausência de 2 semanas. Apesar de sua natureza rebelde, McQueen acabou treinando e até mesmo salvando a vida de 5 colegas fuzileiros navais durante um exercício no Comao Ártico, quando o tanque deles rompeu o gelo e caiu no mar. Após sua dispensa honrosa, McQueen trabalhou em diversos empregos de madeireiro a aço, perfurador de petróleo e vendedor ambulante antes de encontrar seu caminho na atuação, mas ao contrário de muitos outros atores que, uma vez bem-sucedidos, deixam seu passado aventureiro para trás, McQueen continuou a desafiar seus limites físicos ao longo de sua carreira. Sua paixão por corridas era mais do que um hobby. Era uma obsessão que frequentemente ameaçava sua vida e carreira. McQueen competia profissionalmente em corridas de automóveis e automobilismo, muitas vezes usando um nome artístico para evitar ser banido pelos estúdios de cinema. Durante as filmagens de Fugindo do Inferno, McQueen realizou todas as suas acrobacias de moto, exceto o famoso salto sobre a cerca que a seguradora do estúdio não permitia. O que muitas pessoas não percebem é que as corridas de McQueen não eram apenas para se exibir. Ele competiu contra pilotos profissionais e frequentemente obteve altas classificações. Nas 12 horas, 0 de Sebring de 1971, das corridas de resistência mais prestigiadas do mundo, McQueen e seu copiloto, Peter Revson, terminaram em segundo lugar na classificação geral, apesar de McQueen correr com a perna engessada devido a um acidente de moto. Semanas antes, seu dublê de longa data e amigo Bud Atkins disse certa vez: Steve não desempenhou o papel de um corredor, nem de um cara durão. Ele foi ambos. Conheci pilotos profissionais que não tinham a habilidade ou a coragem de Steve, seja na moto ou no carro. A disposição de McQueen em se colocar em perigo real se estendeu à sua produção cinematográfica. Durante as filmagens de The Sand Pebbles, ele insistiu em fazer ele mesmo uma cena perigosa no rio, quase se afogando ao ser pego por uma correnteza inesperadamente forte.
Em Inferno na Torre, ele realizou acrobacias com fogo real que até dublês experientes consideraram extremamente perigosas. O diretor John Sturges, que trabalhou com McQueen em Fugindo do Inferno e Sete Homens e Um Destino, comentou que o problema com Steve não era fazê-lo realizar as acrobacias, mas sim tentar impedi-lo de realizar as que realmente representavam risco de vida. Ele era completamente destemido, o que o tornava incrível para se trabalhar e assustador para se manter seguro. Talvez o aspecto mais revelador da verdadeira resistência de McQueen tenha sido sua reação ao descobrir que estava na lista negra de Charles Manson. Quando informado pela polícia de que a família Manson planejava atacá-lo juntamente com outras celebridades, incluindo Frank Sinatra McQueen, passou a carregar um revólver Magnum carregado para onde quer que fosse. Ao contrário de outras estrelas que contratavam grandes equipes de segurança, a abordagem de McQueen era simples. Ele se protegia. O campeão de corridas, Mario Andretti, que competiu com McQueen, certa vez comentou que Hollywood estava cheia de atores que interpretavam valentões. Mas Steve era o cara que a maioria deles fingia ser. Esse homem tem mais presença na pista do que qualquer outro piloto profissional que conheço. Kirk Douglas. Antes de se tornar uma das maiores estrelas de Hollywood, Kirk Douglas nascido. Isser Danielewicz emergiu da pobreza extrema. Por pura força de vontade. Filho de imigrantes judeus. Douglas cresceu em uma família tão pobre que seus familiares às vezes passavam fome. Ele ganhou seus primeiros centavos vendendo salgadinhos para operários de fábrica, desenvolvendo a garra e a determinação que mais tarde o levariam a Hollywood. Mas Douglas não se limitou a lutar contra a pobreza. Ele transformou a pobreza da infância em um lutador de verdade. Antes de seguir a carreira de ator, Douglas lutou profissionalmente e ganhou uma bolsa de estudos na Universidade St. Lawrence por seu talento na luta livre. Não se tratava de uma luta teatral, mas de uma competição universitária formal que exigia força, habilidade e resistência genuínas. Verdadeiro desafio de Douglas surgiu durante a Segunda Guerra Mundial, quando serviu como oficial de comunicações em um submarino da Marinha dos US. O serviço militar na guerra anti-submarino era extremamente perigoso com a constante ameaça de ataque inimigo e a pressão psicológica de operar no espaço confinado de um pequeno navio de guerra. Douglas se feriu durante o serviço e foi dispensado por motivos de saúde em 1944. Que o diferenciava de outros combatentes durões era sua combinação de força física e resistência mental. O diretor Stanley Kubrick, que teve uma discussão acalorada com Douglas durante as filmagens de Spartacus, admitiu mais tarde que Kirk era uma força da natureza. Quando ele decidiu que algo ia acontecer, aconteceu. Ponto final. Sua destreza física era impressionante, mas era sua força mental que era realmente assustadora. A reputação de tenacidade de Douglas era evidente no set. Para Spartacus, ele treinou extensivamente com ex-gladiadores e lutadores para garantir que as cenas de luta parecessem autênticas. Durante uma cena, Douglas insistiu em uma queda perigosa que o coordenador de dublês havia desaconselhado, resultando em ferimentos que teriam forçado a maioria dos outros atores a desistir. Mas Douglas retornou ao set depois de apenas 2 dias. Seus colegas de elenco frequentemente comentavam sobre sua destreza física e sua aparência intimidadora. Burt Lancaster, famoso por sua experiência como acrobata de circo, disse sobre Douglas que Kirk o abordou como um confronto físico. Ele não apenas atuou em uma cena, ele a atacou. Talvez o exemplo mais revelador da verdadeira resiliência de Douglas tenha sido sua recuperação de um
grave acidente de helicóptero em 1991 que matou outras 2 pessoas e o deixou com uma grave lesão nas costas. Apesar de estar na casa dos 70 anos, Douglas passou por um longo e doloroso processo de reabilitação, eventualmente recuperando a capacidade de andar. Então, após sofrer um grave derrame em 1996, que o deixou com graves problemas de fala, Douglas passou por anos de terapia e publicou um livro sobre sua recuperação, um testemunho de sua determinação inabalável. O diretor Howard Hawks, que trabalhou com muitas das figuras mais poderosas de Hollywood, certa vez comentou que isso refletia sua abordagem direta ao confronto, uma abordagem desenvolvida por meio de lutas reais em vez de atuações hollywoodianas. Vamos começar com talvez o ator mais durão da história de Hollywood. Um homem cujas façanhas, na vida real, seriam difíceis de acreditar se não fossem documentadas em detalhes. Audie Murphy. Quando você pensa nos vilões de Hollywood, pode imaginar John Wayne ou Clint Eastwood. Mas o homem mais durão que já apareceu nas telonas foi um ator, de 1,67 m de altura com cara de bebê, que parecia tão inofensivo que os diretores frequentemente tinham dificuldade em escalá-lo para papéis de ação. Audie Murphy. No entanto, foi sem dúvida o homem mais perigoso da história de Hollywood. Antes de se tornar ator, Murphy foi o soldado americano mais condecorado da Segunda Guerra Mundial. Com apenas 19 anos, ele sozinho conteve uma companhia alemã inteira por 1 hora na França e em seguida liderou um contra-ataque bem-sucedido. Apesar de estar ferido e sem munição, por esse incrível ato de bravura, ele foi condecorado com a Medalha de Honra, a mais alta honraria militar concedida pelo governo dos Estados Unidos. Mas esse foi apenas um pequeno acontecimento na extraordinária carreira militar de Murphy. Ele recebeu todas as condecorações americanas por bravura durante seu serviço, além de 5 medalhas da França e da Bélgica. No total, Murphy recebeu 28 medalhas militares antes de completar 21 anos. Seus feitos incluíram a destruição de vários tanques inimigos, o ataque solitário a ninhos de metralhadoras em diversas ocasiões e a continuação da luta, apesar de ter sido ferido 3 vezes. Hollywood descobriu Murphy quando suas atuações heróicas o levaram à capa da revista Life, mas os diretores inicialmente tiveram dificuldade em escalá-lo porque ele parecia jovem e inocente demais para ser um herói de verdade. A aparência juvenil de Murphy era tão enganosa que quando ele chegou a um estúdio de Hollywood para sua audição, os seguranças inicialmente não acreditaram que ele fosse o herói de guerra que esperavam. Ironicamente, Murphy, apesar de sua aparência modesta, é considerado mais letal do que qualquer ator que já tenha aparecido diante das câmeras. Historiadores militares estimam que Murphy matou pessoalmente entre 240 e 300 soldados inimigos durante seu serviço, mais do que muitas unidades militares inteiras. Talvez o mais notável tenha sido a interpretação inflexível que Murphy fez de si mesmo no filme de guerra autobiográfico To Hell and Back. Em um dos momentos mais surreais de Hollywood, o herói de guerra da vida real recriou seus próprios feitos no campo de batalha, mas teve que atenuar algumas de suas realizações reais, porque os produtores temiam que o público achasse a verdade muito rebuscada. O diretor Jesse Hibbs revelou mais tarde: tivemos que omitir alguns dos feitos reais de Audie porque ninguém acreditaria neles. Murphy sofria de transtorno de estresse pós-traumático. Grave, dormia com uma pistola carregada debaixo do travesseiro e lutava contra pesadelos que frequentemente o faziam acordar suando frio procurando sua arma. Sua segunda esposa, Wanda Hendricks, disse certa vez:
Aldi tinha dois lados completamente diferentes. Em público, ele era tímido, de fala mansa e gentil. Mas eu o via acordar de pesadelos e se transformar em alguém que eu não reconhecia, um assassino brutal cujos instintos me assustavam. Apesar de seus demônios interiores, Murphy manteve uma postura notável ao longo de sua carreira em Hollywood. Apenas uma vez, seus instintos de luta se manifestaram em público quando um empresário fez gestos ameaçadores durante uma discussão acalorada. Segundo testemunhas, a reação de Murphy foi tão rápida e ameaçadora que ele disse mais tarde: "De repente percebi que estava olhando nos olhos de alguém que poderia me matar sem hesitar. Foi o momento mais aterrorizante da minha vida." O que torna a história de Murphy particularmente notável é que, ao contrário de muitos em nossa lista, ele nunca buscou ser um cara durão na tela. Na verdade, ele preferia papéis cômicos e românticos, onde pudesse escapar de seu passado violento. No entanto, por trás de sua aparência gentil, escondia-se um homem que havia lutado de verdade e derrotado pessoalmente mais inimigos do que qualquer outro ator profissional na história. James Cagney. Não se deixe enganar por sua pequena estatura de 1,55. James Cagney foi um dos homens mais durões que já agraciou Hollywood. Muito antes de se tornar famoso por seus papéis de gangster e valentões, Cagney aprimorou suas habilidades de luta nas duras condições de vida de seu bairro em Nova York. Crescendo no Lower East Side de Manhattan, Cagney aprendeu boxe não como esporte, mas como habilidade de sobrevivência. As ruas onde cresceu eram dominadas por gangues, e sua pequena estatura significava que Cagney precisava ser mais forte e rápido que seus oponentes. Ele se tornou um boxeador amador habilidoso, desenvolvendo o jogo de pés rápido e as mãos extremamente rápidas que se tornariam parte de seu estilo característico nas telas. O que a maioria do público não percebe ao assistir às famosas cenas de luta realistas de Cagney é que está assistindo a um homem que já havia participado de dezenas de brigas de rua reais e sabia o que era a violência no mundo real, ao contrário das longas brigas de palco que caracterizam muitos filmes de Hollywood. As lutas de Cagney eram rápidas, brutais e eficazes, assim como as brigas de rua reais. O diretor Raoul Walsh, que trabalhou com Cagney em vários filmes, incluindo Fúria Sanguinária, certa vez comentou: "Jimmy sabia dar um soco, melhor do que qualquer ator com quem já trabalhei, porque ele já havia dado muitos socos de verdade em sua carreira." Quando ele acerta alguém em uma cena, você acredita porque há uma técnica de verdade por trás disso. As habilidades físicas de Cagney não se limitavam às lutas. Ele era um dançarino talentoso antes de se tornar ator com coordenação e agilidade incríveis, o que lhe permitiu realizar suas próprias acrobacias ao longo de sua carreira. Sua experiência em dança lhe conferiu uma habilidade única de se mover com graciosidade e força, uma combinação que tornou suas cenas violentas particularmente convincentes. Seus colegas de elenco muitas vezes tiveram que passar por dificuldades para descobrir a incrível força de Cagney. Durante as filmagens de Inimigo, público, a atriz Mae Clarke não foi avisada de que Cagney, em vez de fingir, enfiava uma toranja em seu rosto, o que resultava em choque genuíno e ferimentos leves. Esta não foi a única vez que a honestidade de Cagney surpreendeu seus colegas de elenco. Ele era conhecido por seus socos improvisados no palco. Talvez o aspecto mais revelador da genuína dureza de Cagney fosse sua reputação fora dos palcos. Apesar de sua reputação de interpretar criminosos, Cagney era conhecido em Hollywood como alguém difícil de se mexer. Bob Hope certa vez comentou: "Jimmy era o tipo de cara que, se você tentasse fazer algo estranho com ele, ele te derrubava na hora depois. Te levantava e te sacudia."
O próprio Cagney raramente falava sobre suas habilidades de luta, mas quando questionado em uma entrevista de 1973, ele fez esta observação perspicaz. Eu sei como me virar, sempre soube. Quando você chega à minha idade e cresce como eu, ou aprende a usar os punhos, ou se acostuma a deitar no chão, prefiro ficar em pé. A poderosa presença de Anthony Quinn na tela não nasceu das aulas de atuação. Foi forjada em uma infância de extrema pobreza e trabalho braçal, o que lhe deu o físico e a aparência robusta de um homem verdadeiramente durão. Nascido em Chihuahua, México, durante a Revolução Mexicana. As primeiras memórias de Quinn incluem soldados, tiros e a fuga desesperada de sua família da violência. Após imigrar para os Estados Unidos, a família Quinn se estabeleceu nos bairros mais pobres de Los Angeles, onde Anthony começou a trabalhar aos 10 anos. Ao contrário de muitos atores que desenvolveram seus físicos na academia, Quinn construiu seu físico musculoso ao longo de anos de trabalho. Duro trabalhando como ajudante de cozinha, boxeador e em diversos trabalhos na construção civil antes de pisar em sets de filmagem. Sua carreira no boxe, embora breve, foi notável. Lutando profissionalmente na adolescência para sustentar a família. Quinn não só desenvolveu suas habilidades de luta, como também aprimorou seu característico nariz quebrado que faz parte de sua aparência robusta nas telas. Não era um truque ou um hobby. Era uma necessidade econômica para um jovem imigrante que tentava sobreviver. Maitoa. A força física de Quinn era lendária no set. Durante as filmagens de Zorba, o grego, a famosa cena na praia, exigiu que Quinn carregasse toras que, normalmente seriam necessárias 2 pessoas. Em vez de usar truques de câmera ou acrobacias, Quinn simplesmente executou-os. Feitos de força conforme o roteiro, impressionando até mesmo os trabalhadores gregos locais que atuavam como figurantes no filme. O diretor Elia Kazan, que trabalhou com Quinn em Viva Zapata, comentou certa vez: talvez o aspecto mais revelador da verdadeira dureza de Quinn seja a maneira como ele lida com acrobacias e cenas fisicamente exigentes. Mesmo na casa dos 50 e 60 anos, Quinn insistia em fazer cenas fisicamente exigentes, muitas vezes para desgosto de diretores e seguradoras. Durante as filmagens de Os Canhões de Navarone aos 46 anos, Quinn realizou uma perigosa cena de escalada em um penhasco que o coordenador de dublês havia sugerido que fosse feita com um dublê. O que torna Quinn único entre os durões de Hollywood é que ele não tem a mínima preocupação em manter uma imagem masculina, ao contrário de muitos outros atores que cultivam uma imagem forte dentro e fora das telas. Quinn se sente à vontade demonstrando vulnerabilidade e emoção. Sua confiança em sua masculinidade, sua capacidade de chorar na tela sem medo de ser visto como fraco, vem de um homem que não precisa provar sua durão para si mesmo. A colega de elenco Sophia Loren, que trabalhou com Quinn em vários filmes, disse, certa vez: Anthony tem o corpo de um guerreiro e a alma de um poeta. Ele consegue te erguer com uma mão e em seguida falar sobre arte com uma sensibilidade que surpreende quem só conhece seus papéis difíceis. Essa combinação o torna verdadeiramente cativante tanto na tela quanto fora dela. Em sua autobiografia, Quinn compartilhou essa perspectiva sobre como ele retratou o personagem. Robert Mitchum. A lendária compostura de Robert Mitchum nas telas não era uma atuação. Era o comportamento natural de um homem que passou por dificuldades reais, violência e até prisão antes de se tornar uma estrela de Hollywood. Ao contrário de muitos atores que interpretaram valentões, Mitchum viveu uma vida que fazia seus papéis na tela parecerem triviais. Órfão ainda, jovem Mitchum passou a infância como um vagabundo na época da Grande Depressão, viajando pelos Estados Unidos e aceitando qualquer emprego que encontrasse. Durante esse período, trabalhou como escavador de valas, mineiro de carvão e boxeador.
profissional desenvolvendo tanto o físico musculoso quanto a atitude desanimada que mais tarde definiria sua persona na tela. Sua carreira no boxe foi breve, mas notável. Lutando sob o nome de Jimmy Mitchum, ele participou de lutas locais ainda adolescente, desenvolvendo uma genuína habilidade de luta e o característico nariz quebrado que mais tarde se tornaria parte de sua aparência robusta. Nas telas. Ao contrário de alguns atores que afirmam ter experiência no boxe, Mitchum realmente socava e desferia socos. Talvez o mais importante na formação do verdadeiro caráter de Mitchum tenha sido sua passagem por uma gangue da Geórgia após ser preso por vadiagem, na adolescência. Essa breve, porém dura experiência lhe deu uma visão em primeira mão de um mundo cruel que a maioria dos heróis de Hollywood apenas finge entender. O que diferencia Mitchum de outros heróis das telas é sua falta de glamour. O diretor Edward Dmytryk, que trabalhou com ele em Crossfire, comentou certa vez: Bob nunca precisou provar o quão durão era. Ele era simplesmente durão, e todos ao seu redor sentiam isso. Mitchum representava um perigo real e indisfarçável. Seus colegas de elenco frequentemente comentavam sobre a incrível força física de Mitchum, apesar de sua aparência descontraída. Durante as filmagens de A Noite do Caçador, o diretor Charles Laughton ficou impressionado com a força de Mitchum, que carregou facilmente a atriz Shelley Winters nas costas por várias cenas fisicamente desafiadoras, sem demonstrar qualquer sinal de esforço. A verdadeira flexibilidade de Mitchum também era evidente na vida real. Quando foi preso por porte de maconha em 1948, um grande escândalo na época, Mitchum cumpriu 60 dias de prisão com a calma que caracterizava seus papéis na tela. Em vez de ser destruído por uma controvérsia que poderia ter encerrado muitas carreiras, Mitchum emergiu da experiência com sua reputação de inabalável firmeza consolidada. Talvez os que mais revela a genuína natureza de Mitchum sejam suas avaliações francas da atuação. Ao contrário de muitas outras estrelas que falam reverentemente sobre sua arte, Mitchum disse uma vez, o diretor Joseph von Sternberg, conhecido por seu perfeccionismo exigente, disse uma vez sobre Mitchum, quando questionado sobre suas representações aparentemente sem esforço de caras durões. Mitchum fez este comentário perspicaz. Antes de se tornar famoso por seus papéis épicos em filmes, e mais tarde por seu ativismo político, Charlton Heston se estabeleceu como um verdadeiro cara durão por meio de seu serviço militar e do compromisso de realizar suas próprias acrobacias de quase morte. O serviço de Heston na Segunda Guerra Mundial não foi o tipo de publicidade que alguns atores gostariam. Ele serviu como artilheiro de ar comprimido no corpo aéreo do Exército. Embora tipicamente modesto em relação à sua carreira, Heston, ocasionalmente, reconhecia o perigo real, tendo dito certa vez: quando você está em um B-25 a 4.500 metros de altitude e as pessoas estão atirando em você, você tende a ter uma concentração mental maravilhosa. No set de Os 10 Mandamentos, Heston trabalhou no deserto do Sinai em condições adversas que levaram vários membros da equipe ao hospital por exaustão pelo calor e desidratação. As exigências físicas que Heston impôs a si mesmo são lendárias em Hollywood. Para Ben-Hur, ele passou meses aprendendo a dirigir uma biga sofrendo inúmeros ferimentos no processo. Em vez de usar dublês para a famosa corrida de bigas, Heston realizou a maioria de suas próprias acrobacias, incluindo o momento em que quase foi jogado da biga enquanto saltava. O diretor William Wyler, notoriamente escasso em elogios, comentou sobre Heston em Ben-Hur que Chuck tinha uma coragem extraordinária. A maioria dos astros do seu calibre precisaria de um dublê devido ao que ele havia passado. Talvez o
Mais impressionante tenha sido a atuação de Heston como Michelangelo em A Agonia e o Êxtase. Para retratar o artista que pintou o teto da Capela Sistina, Heston passava horas todos os dias levantando os braços acima da cabeça, o que resultava em espasmos musculares dolorosos e infecções que exigiam atenção médica. Quando lhe ofereceram acolchoamento extra e uma posição mais confortável entre as tomadas, Heston recusou, acreditando que o desconforto real melhoraria a performance. Seus colegas de elenco frequentemente comentavam sobre sua resistência física e sua determinação. Sophia Loren, que trabalhou com Heston em El Cid, comentou certa vez que Charlton conseguia passar um dia inteiro com uma armadura de 30 quilos, no calor do verão espanhol, quando a maioria dos atores só aguentava 1 hora. Ele nunca reclamava, nunca pedia tratamento especial. Havia algo quase desumano em sua resistência. Heston não era apenas fisicamente forte, mas também demonstrou uma coragem moral incrível ao longo de sua carreira, mantendo-se firme em suas convicções, apesar das potenciais repercussões. Seja marchando com o Dr. Martin Luther King Jr. na década de 1960 ou lutando pelo direito ao porte de armas em seus últimos anos. Heston sempre demonstrou disposição para defender posições impopulares e enfrentar as críticas de frente, de acordo com o diretor Franklin J. Schaffner, que trabalhou com Heston em Planeta dos Macacos. Muitos atores já interpretaram heróis, mas Chuck tem a rara qualidade de ser a personificação do verdadeiro heroísmo. Ele exala nobreza e coragem, genuínas e impossíveis de fingir. Quando ele interpreta um personagem enfrentando obstáculos aparentemente impossíveis, você acredita, porque o próprio Heston possui essas qualidades.